uma coisa que a gente vai deixar claro aqui é a seguinte, aqui eu vou falar as coisas dentro da técnica, não estou nem aí para ideologia. Não é uma opinião pessoal. Não é opinião pessoal, opinião técnica, é a opção técnica. Porque, infelizmente, a gente sabe que para todo problema humano, né, sempre tem uma solução técnica. Sempre, pode ter certeza. A melhor possível. Né? A questão é se ela é politicamente correta. Aí é que vem o... Se você é um cara que está preocupado em ser politicamente correto, aí você vai ficar medindo se uma determinada solução é boa para essa sua ideologia ou não. Agora, para o ser humano, né? Então vamos lá, se eu quisesse ter uma arma para ofender, para atacar, para assassinar, eu não preciso de arma de calibre médio. Pelo contrário, o Mossad usa 22 long rifle. Porque o tiro é na têmpora, é na nuca. O cara chega do lado, acabou. Precisão. Supressor. Outra muniçãozinha que serve muito bem para isso, 635. Você está aqui, cara no corredor, você não vai ouvir aqui na sala. O cara ser atingido por um tiro ali. O cara está esperando o elevador, o cara para do lado, pronto, vai embora. Porque para atacar, você escolhe o momento. Né? A sua vítima não, está lá distraída. Verdade, Agora vamos lá. Para defender, olha, o que eu estou falando, você não precisa ser um expert, não. Basta você não ter QI de ameba. É só você pensar um pouquinho. Raciocinar. É raciocinar. É não ser um idiota. Exato. Então vamos lá. Para você se defender, veja bem, você vai ser vítima de um ataque injusto, covarde, em que você vai ser acuado. Quem vai escolher o melhor momento, o local, tudo, é o seu agressor. Então, preste atenção, essa vantagem é dele. Se você, imagine, se você quer ter uma chance de sobreviver a isso, então, 3 coisas você tem que ter. 3 coisas. Primeiro, a sua predisposição em se defender. Porque também não adianta você pegar... Uma vez eu, num papo de família, em colégio de filho, né, porque o filho quando é pequeno, né, até 5 aninhos, até começar a ir sozinho, de você aquele deixa e pega depois, mas enquanto é pequenininho, repara que todas as festas, né, vai o pai, a mãe, tem os outros pais, outras mães, aquela coisa. E aí acaba que as mulheradas ficam para um lado, os pais ficam do outro, ficam um olhando para cada cara de idiota, né? Não conheço. Aí aquele papo, aí você vê que um é advogado, aí você vê pelo tipo outro é médico, aí o outro é professor, o outro sei lá o quê. Aí no final das contas, aí descobre que você é polícia. Chuva de perguntas. Putz, grila, aí nego, porra, aí você fica, cacete, o que eu Fora falo? o que olha já atravessado. Porque a polícia tem esse negócio, né? Você, depois que você entra pra polícia, né, os seus amigos trocam, né? É assim, você perde um monte de amigo. E ganha outros. Ganha outros, mas você perde um monte, né? Todo mundo já te olha estranho, mas o que acontece? Quando você chega nesse ponto de você chegar aí vem aquele montão de perguntas, aquela coisa toda. E aí a pessoa fala assim, poxa, como é que você faz para você se defender, né? A questão é a seguinte, você tem que potencializar. Então a primeira coisa é você, a sua disposição. Eu ouvi numa dessas, por isso que eu falei negócio dos pais, ele está falando em estupro de menor, essas violências que fazem, né? Covardias, né? Aí, se entrasse na minha casa para assaltar, não sei o que e tal, aí, poxa, todo mundo, a maioria falou assim, não, cara, você para pensar, se eu estou num lugar como um sítio, uma casa, e de repente, entra um bandido, vai ser foda. Se eu não tiver nada, eu vou no pescoço do cara, como última defesa, né, e tal. Isso é instinto. É o instinto paterno. Pode ter certeza que a sua mulher também faz a mesma coisa, é o instinto materno. Mas tem cada um que eu vou te contar, tem cada bunda mole, tem cada frouxo. Jota tá morrendo de ali, ó. Porra, meu irmão, aí o que acontece? Eu vi uma vez, fiquei olhando pra cara do cara, não, eu sou radicalmente contra, eu jamais mataria uma outra pessoa. Cara, olha só, você faria isso, não é porque você é mau, não é porque você tem essa índole, não, é sobrevivência, cara. Você já viu quando você tá... Já coou um camundonguinho? Que você vai... Quando o camundonguinho ele chega numa quina e ele vê que não tem pra eu te morrer, meu irmão, o bichinho, ele é do tamanho do teu polegar, mas o bichinho bota os dentes pra fora e fica em pé e vem pra cima de você, porque ele não tem outra saída, amigo.
Ele não tem outra saída. Então, aí você ouve do cara, fica ouvindo assim, porque o cara fala assim, não, porque se fosse a minha casa... Né, aí eu não falei nada, eu só fiquei ouvindo. Mas os outros pais ficaram perguntando, pô, mas amigo, eu não estou entendendo. Se eu não ia fazer nada para defender sua filha, não, eu ia deixar não, porque aí na hora eu ia pensar, de repente o cara vem na consciência, meu amigo, deixar na consciência do bandido consciente, né? Quem já viu aquele filme a Tropa de Elite, né? Fala que o bandido tem consciência. Caralho. Aí você vê cada idiota, cara, fica, meu Deus do céu, é isso mesmo. E não é um cara qualquer, é um sujeito instruído. Você não sabe como é que essas mentes são formadas, mas né, de onde é que nasceu aquilo. Mas aí, então, a primeira coisa, eu vi que a maioria absoluta passaria na primeira, que é a predisposição de você. Então, você vai comprar uma para se defender, se você sabe, se você tem essa mente que você não... Mesmo eu tendo razão, não faria isso, então não esquece a arma. Deixa para lá. O meu ponto é esse. Aí passou por isso. Segundo ponto, equipamento. O que é equipamento? Arma mais munição. Você não precisa ter equipamento caro. Você hoje, até uns meses atrás, você tinha excelentes armas. Exemplo, uma pistola 9mm. Você tinha pistola 9mm de 5 mil a 30 mil reais. Isso. A gosto do cliente. Faz a mesma coisa. Porque o que acontece? Porque tem alguns... o mercado nacional melhorou muito. Tem armas, por exemplo, eu vou falar, não ganho nada, não tem nada a ver com isso, mas, por exemplo, Taurus, né? Eu conheci a Taurus na época que eu era da comissão de aquisição de meus policiais, né? Nunca tivemos problema com a Taurus, porque tudo que a gente pedia, eles faziam, tinham muita boa vontade de resolver antes dela passar para a CBC. Só que depois que ela passou para a CBC, eles, por uma questão de eles melhorarem o mercado e serem mais competitivos e estarem entrando os outros equipamentos aqui no Brasil, eles melhoraram muito. Então, você pega uma arma, por exemplo, a GX4 Gafeno, que é uma das subcompactos que eu mais gosto. Então, você vê uma arma dessa 5 mil reais. Aí você vai para uma Hellfire da Springfield, já passa para 9, 10. Aí você vai para uma 365 da Sig Sauer, já é 15. Aí, de repente, sei lá, você vai para uma outra arma, que não vem nem na minha cabeça. Então, todas disparam o mesmo calibre, todas para defesa vão servir igualzinho. Então, é a vontade do cliente. O cara tem dinheiro, por exemplo... Tem um carro que é caríssimo, né? Ferrari e Lamborghini são carros caros. Só que às vezes o cliente tem tanto dinheiro que o carro passa a ser barato. O que você faz? Você enche o carro de diamante e ele compra para a mulher. Então o carro, ao invés de custar 500 mil dólares, vai custar 5 milhões de dólares, 50 milhões. Mas ele tem dinheiro, os caras é shake. Então não está nem aí para isso. Então vamos lá, mas você tem um equipamento bom a um preço acessível. E o que é o equipamento? É arma mais munição. Arma mais munição. Não adianta eu ter uma arma boa e uma munição ruim. Não adianta eu ter uma munição boa e uma arma ruim. E outra coisa que você tem que ter em mente, né? A arma, ela tem que fazer só duas coisas. Simples. Ela tem que atirar quando você quer atirar. E ela não pode atirar quando você não quer atirar. Lembra que tinha algumas armas que faziam justamente o contrário. Quando você precisava da porra da arma, a arma não disparava. E muitas vezes ela caía no chão ou alguma outra manobra, a arma disparava, né? Então, mas esses problemas já não tem, já não tem, acho que mais de década que isso, mas só para lembrar que a arma basta fazer isso. Esses são os dois pés. Só que as pessoas normalmente esquecem o terceiro. Quando eu digo as pessoas, não são só as pessoas físicas, são as pessoas jurídicas também. Por que acontece? Qual é o terceiro, a terceira pé desse tripé? Treinamento. Preparo. É o treinamento.